Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui ao Conquiste Seus Sonhos. Sou o professor Heitor Grilo e vou te dar mais uma aula, hein? Então, bora lá hoje para falar sobre a reciclagem. Um tema aí que cai pelo menos 3 questões na sua prova. É verdade, cai bastante sobre esse assunto, por isso que é bastante importante. Antes de começar, por gentileza, não esquece do like, se inscrever no canal, comentar, compartilhar e clicar no sininho. Caso queira, nos ajude tornando membro do canal ou então clicando no botão valeu ou através do Pix. Depois dá uma olhada na descrição, tem muitos cursos bacanas e gratuitos aqui para vocês. Inclusive, se você quiser falar comigo, o WhatsApp pessoal também está na descrição desse vídeo. Então vamos começar falando aí sobre a questão da reciclagem. A primeira coisa que eu quero que você saiba é o que é, de fato, reciclagem. Reciclagem nada mais é quando a gente pega um material e faz uma transformação nele, tá? Dando utilidade de um produto finalizado, ele sendo um outro igual ou não necessariamente. Por que eu gosto de falar isso logo no começo? Porque muitas vezes a gente acha que é o seguinte: bom, eu tenho aqui uma garrafa de água e eu vou fazer a reciclagem dessa garrafa. Ela vai gerar uma outra garrafa igualzinha a ela? Não necessariamente. Aliás, a probabilidade é que não seja, tá bom? Ela vai ser transformada. Ela pode sim ser reciclada em uma outra garrafa, mas não necessariamente. Pode ser feito outra coisa com ela, tá? Então é quando a gente pega um material e dá uma utilidade para outro produto igual ou semelhante, beleza? Não esqueça, reciclar também é diferente de reutilizar. Então eu quero que você faça essa separação na sua prova. Se cair reciclagem, beleza, já sabe o que é. Heitor, e o que é reutilizar? Reutilizar é quando, vamos supor, eu peguei essa garrafinha de água, bebi e tal, agora ela está vazia, beleza? Tranquilo. E agora, por exemplo, eu posso pegar essa garrafa, cortá-la no meio e fazer ela como se fosse um vaso, por exemplo. Tá bom? Colocar terra, colocar uma semente e deixar a semente germinar e depois, né, fazer ali, ter uma planta e tudo mais. Eu mantive originalmente o plástico dela, a garrafa dela, eu só dei uma outra finalidade. Eu não fiz nenhum processo com ela, transformei, reutilizei, fiz outra coisa. Não, eu apenas utilizei a mesma garrafinha. Então, nesse caso, estou reutilizando, não estou reciclando, beleza? Já compreendeu a diferença, né? Legal. Atualmente, você também tem que saber que a população mundial, ela consome cada vez mais. A gente já falou várias vezes, principalmente nas aulas de ciências humanas, né? A gente está na era do consumismo e também na era da industrialização, a era moderna, a era pós-moderna aí da nossa sociedade. E, consequentemente, por a gente estar querendo cada vez mais produtos e também, né, por a gente estar crescendo tanto em termos populacionais, a gente também está gerando mais lixo e mais poluição, tá bom? Então, infelizmente, a gente está tendo, né, muitos lixos aí que a gente muitas vezes não está tratando. Essa é a verdade. Heitor, e da reciclagem? A gente consegue reciclar tudo? Essa é uma dúvida, né, que muita gente, né, muitas vezes tem. Olha só que interessante. Por exemplo, o vidro. O vidro a gente consegue reciclar 100% de todo o material. O papel, a cada 50 quilos de papel que a gente consegue reciclar, a gente consegue poupar uma árvore adulta, então ajuda bastante. O metal, né? Toda vez que a gente, por exemplo, faz um processo de reciclagem dele, a gente evita, né, que aquele outro semelhante seja extraído da natureza e, além disso, né, a gente evita que o novo metal ele seja feito a queima, né? Que você sabe que gera CO2, como a gente já conversou em outras aulas. E o plástico, Heitor? Bom, plástico é um grande problema hoje, né? De todo o lixo que a gente tem, e a gente já vai falar daqui a pouco o porquê disso, mas só para você ter uma ideia, a cada 100 toneladas que a gente consegue poupar, a gente salva 1 tonelada de petróleo. E você sabe que petróleo ele é limitado, uma vez que extraiu da natureza, já era, tá bom? Além de várias outras coisas que a gente consegue reciclar, tá bom? Borracha, eletrônicos, vários entulhos, até o mesmo lixo orgânico, né? Você tem vários exemplos de muitos países que transformam o próprio lixo orgânico em energia, que é algo que está cada vez mais raro e mais caro no planeta, né? Bom, quais são as vantagens da reciclagem? Há várias, eu trouxe as principais. Entre elas, a redução do lixo, óbvio, porque muitas dos lixos que nós temos a gente nem sequer trata, isso é um grande problema, né? E isso faz vários processos aí que a gente já vai ver.
Entre as vantagens, a redução dos resíduos, tá? Isso é bem interessante. Você consegue economia de energia, o que é fundamental nos dias atuais. Você tem uma diminuição da poluição, isso é bem direto, né? As pessoas conseguem enxergar. E claro, há um menor consumo, porque né, você não tem novos recursos sendo extraídos da natureza e você consegue, obviamente, conservar melhor as matérias-primas que vêm diretamente do meio ambiente. Bom, qual que é o tempo de decomposição? Né? Muitas vezes a gente vê aqueles aterros sanitários e pensa, bom, se a gente pegar um pedaço de qualquer coisa, alguma coisa, e jogar no lixo, ele com a chuva ali e tal, ele consegue se decompor naturalmente, demora o quê? Um dia, 10 dias, um mês, um ano, depende do material. E aí, claro, né, tudo depende se ele tem algum outro químico junto e tal, mas aqui é uma média para você ter uma ideia. Um papel ele demora de 3 a 6 meses para se decompor. O filtro de cigarro, mais de 5 anos. Um metal, mais de 100 anos. O alumínio, daquela garrafinha de Coca-Cola, né, mais de 200 anos. Tá bom? Ou seja, a gente sabe que as primeiras latas de refrigerante que não foram recicladas estão em algum lugar, elas ainda estão intactas. Pensa nisso. O plástico, mais de 400 anos. Isso é uma estimativa, por quê? Porque desde quando o plástico foi criado, a gente ainda não viu um deles se decompor naturalmente. Ainda não chegou nesse ponto, tá bom? E o vidro, mais de 1000 anos se não for reciclado. Enquanto a borracha, a gente não faz a mínima ideia. Eu vou falar para você perceber, a borracha nós não fazemos ideia, porque mesmo quando a gente leva uma borracha para... Como é que a gente sabe essas datas? A gente leva para um local e acelera o período de decomposição, com temperatura, com bactérias, e aí a gente faz uma estimativa de quanto que ele consegue. Ciência, né? E a borracha? Por mais que se faça testes, até hoje a gente não sabe. É provável que, ou seja, a gente sabe que pelo menos 1000 anos ele dura, porque senão a gente já chegava nessa estimativa. Mas a gente não faz ideia, ou seja, muito mais do que isso, tá? E provavelmente, né, você já viu em muitos lugares aí borracha, a gente faz a larga escala em várias situações, né? Desde pneu de carro, e quantos carros nós temos no nosso planeta, né? Até mesmo a borracha escolar e vários outros materiais, né, na indústria civil, por exemplo. Então você tem vários exemplos disso, tá bom? Bom, e no Brasil? No Brasil, você existe sim uma política que cuida dessa reciclagem chamada de Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa política, pessoal, a gente consegue fazer esse processo de reciclagem, tá? Mas hoje a gente recicla dos resíduos que a gente coleta cerca de 2% de todo, tá? É um número bem baixo. E se você olhar os últimos anos, é geralmente isso, tá? Um ano é 2%, o outro é 2,2%, mas geralmente ali por volta de 2,1%, tá bom? A gente tem uma porcentagem hoje, cerca de 40% da população que recicla. Porém, tem que fazer essa ressalva. Geralmente, quem faz a reciclagem não faz de todo o material. Geralmente as pessoas escolhem, só faço de plástico, só faço de papel, só faço de uma coisa. Não faz de tudo, tá? Enquanto você tem uma cultura em vários países pelo mundo, onde isso já é um hábito, tá bom? Mas claro, há toda uma preparação para isso. Né? Não é simplesmente faça uma reciclagem, ponto final. Bom, qual que é a meta que nós temos? Que até 2040 mais de 70% da população faça, tá? Porém, você tem vários problemas. Não é só da conscientização, mas também da facilidade. De repente você tem um ponto de coleta que fica a 10 km da sua casa, é complicado, claro que é. Né? E aí, quais são os problemas? Além disso, os custos, né, hoje são de responsabilidade da prefeitura. Então, quem que faz? Não é nem o governo dos estados e nem o governo federal, tá bom? Mas sim as prefeituras e muitas delas através de parcerias privadas. E é um custo e hoje você sabe, a grande maioria das prefeituras do nosso país estão quebradas financeiramente, tá bom? Por quê? Porque, entre outras coisas, é a má gestão e outros fatores, né? Que eu não posso dizer, mas você imagina, né? Por que que isso acontece? Bom, hoje o Brasil é o 4º país que mais produz lixo no mundo, tá? Claro, então tem bastante população, é verdade, também tem essa relação, tá? Mas nós não somos o 4º país mais populoso, então nós produzimos bastante também, tá bom? Plástico é o grande inimigo, tá? Hoje, tá bom? Só para você ter uma ideia,
até pouquinho depois de você fazer a prova, tá? A gente calcula aí que da produção que a gente tem de plástico, ela vai aumentar em 50% até 2025. O que isso significa? Que a gente está cada ano que passa, produzindo mais, tá? O Brasil está em quarto lugar dos maiores produtores de plástico, cerca de 11 milhões de toneladas por ano, sendo que disso a gente só recicla uma média de 1,28%. Não falei 28%, falei 1,28%, tá? Ou seja, muito pouco, né? Cerca disso, 7 milhões e 700 mil toneladas vão para aterros sanitários, jogados simplesmente, e disso 2 milhões e meio vão para céu aberto. Percebe o problema disso? Pois é, a gente sabe, né, que um material assim jogado, além da sujeira, de doenças e tudo que faz, né, ele também acaba contaminando aí o solo, a água que fica ali embaixo, né, os lençóis freáticos, além de prejudicar toda a flora e a fauna ali do meio ambiente, além de ser horrível, né, viver num lugar assim, não é verdade? E qual que é o grande problema hoje? O plástico no oceano. Porque é o seguinte, pessoal, muitas empresas, muitas instituições vendem em plástico e depois esse lixo, de alguma forma, eles têm, por mais que o governo faça algumas leis e tal, dependendo do país que a gente estiver falando, eles até obrigam a empresa a reciclar. O que muitas empresas fazem? Dão um jeito de descartar no meio do oceano, literalmente, joga no meio do oceano. Bem, isso foi feito e está sendo feito em larguíssimas escalas hoje na nossa sociedade. E se você souber, né, depois eu posso até fazer um vídeo sobre isso, você tem nos oceanos, nosso planeta, milhares e milhares de quilômetros hoje de ilhas formadas apenas por plástico, tá bom? Só para você ter uma ideia, tá? E claro, além de prejudicar o oceano em si, os animais que morrem, né? Porque um animal ele não consegue distinguir, né, a alimentação de um outro peixe do plástico em si, porque eles nunca viram um plástico, né? Então muitos acabam morrendo ao ingerir esse tipo de coisa. E aí hoje em dia você tem muitos relatos, né, de peixes e animais que quando a gente vai nos alimentar desses animais, a gente encontra plástico dentro. Só você conversar aí com um cozinheiro, de repente, que você conhece, ele vai falar, olha, eu já vi plástico dentro aqui de um peixe uma vez e tal. Todo cozinheiro tem um relato sobre isso, tá bom? E 80% do lixo que a gente tem no oceano é devido ao plástico, só para você ter uma ideia, tá? Então, realmente é algo que a gente tem que mudar no nosso planeta. E, por fim, eu quero também falar das embalagens longa-vida, né? Você já deve ter... aquelas famosas embalagens de leite, embalagem do todinho, né? Daqueles suquinhos prontos. Pois é, essa é uma embalagem, pessoal, que a gente chama de embalagem longa-vida, tá bom? E ela, na verdade, ela não é uma coisa só. Ela é um composto ali por várias e várias camadas, entre elas o papel polietileno e também o alumínio. Por que é importante? Primeiro, ele impede a entrada de luz, de água, ar, odores e também de micro-organismos, além de preservar, né, o próprio alimento que está ali, aquela embalagem. E o legal é que ele pode ser reciclado, tá? Em média, 40% das embalagens, pessoal, de longa vida, elas são recicladas no nosso país. E por quê? Porque a gente consegue separar as várias camadas e fazer todo o processo de reciclagem. Então a gente pode reciclar o papel, papelão, tá bom? A gente depois pode transformar em telhas e placas, em móveis, divisórias, canetas, banquetas, vassouras, entre outras coisas. Bacana, não é verdade? Então, caso você tenha na sua casa, né, esse tipo de embalagem, você saiba aí que você pode também reciclar. Portanto, pessoal, encerramos por aqui mais uma aula. Obrigado, tá, por ter assistido. Não esquece do like, de se inscrever no canal, comentar, compartilhar e clicar no sininho. Caso queira, torne-se membro ou nos ajude com o botão valeu ou através do Pix. A gente se vê na nossa próxima aula. Boa sorte, bons estudos, forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.